adolescentes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal TV Passatempo. E se você é adolescente, caiu de paraquedas aqui no canal e não é inscrito, então já aproveita e se inscreve no canal, deixa um comentário e deixa um like se você gostar do conteúdo. Mas espera aí, para gostar do conteúdo você tem que assistir o vídeo, então já fica no vídeo e vamos para o título da lição. A gente faz o resumo das lições aqui no canal, geralmente, mas também tem outros vídeos, se você quiser pode olhar aqui nos vídeos embaixo no canal. Mas vamos para a lição, né? O título da lição é Querer e Poder. Lição número 8 dos adolescentes. Bom, mas antes de desenrolar a lição, vamos ali para a oração, para Deus poder nos ajudar a entender o que Ele quer nos dizer hoje, né? E hoje é o dia da criança adventista. Bom, e dia dos aventureiros também. Parabéns, viu? Aventureiros e crianças maravilhosas. Vamos orar? Posição para a oração. Querido Jesus, muito obrigado pela vida, pela saúde, pelo alimento. Abençoe nossa família, nossos amigos. Abençoe essa pessoa que está vendo a oração também. Abençoe a família dela também. Nos ajude a entender o que o Senhor quer nos dizer através dessa lição. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos para o verso para decorar da lição, que está em Marcos, capítulo 1, versículo 41 e 42. Então já pega seu mapa para o céu, que é a sua Bíblia, já abre aí e vamos acompanhar comigo. Abrir mesmo, viu? Deixa eu só... Que diz assim: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e lhe disse: quero, fique limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Bom, estamos falando de lepra, né? Naquela época do tempo de Jesus, lepra era uma doença terminal, não tinha cura. Não tinha cura. Se você pegasse lepra, Deus o livre, né? Se tu pegasse lepra, tu ia ser isolado da comunidade, ser jogado lá, bem longe, exilado. E às vezes que você recebia comida, e se recebia, sua pele caía assim, desmanchava assim, e você não sentia dor não, porque sua pele tá caindo, mas você não tá sentindo dor. E aí era muito ruim, você ficava sozinho, não tinha esperança de cura. Só que aí, um episódio da vida de Jesus, tinha um homem que ele ouviu falar de Jesus. Ele também tinha lepra. Você sabe que hoje em dia também existe a doença lepra? Só que hoje tem cura, graças a Deus. E hoje se chama hanseníase essa doença. Só que aí, um homem que estava com lepra, ele ouviu falar de Jesus. Ele ficou bem animado, porque as histórias que ele ouvia de Jesus eram histórias maravilhosas, de certas curas que Jesus fez e vários milagres. E ele falou: esse homem é poderoso, talvez ele possa resolver o meu problema. Não, talvez não. Eu acredito que ele vai resolver o meu problema. Ele estava com muita fé. E existe um livro do Espírito de Profecia, que é Comentário Bíblico Adventista, alguma coisa do tipo, volume 5, página 622, que lá diz que tinha 3 coisas que eu poderia fazer esse homem desistir. Não, as pessoas não poderiam chegar, as pessoas com lepra não poderiam chegar perto de outras pessoas puras, né? Era como se fosse um crime, um pecado, não poderia chegar, de jeito nenhum. Segundo, eles acreditavam que as pessoas que tinham lepra eram amaldiçoadas. Então, se eu tô lá com lepra, eu tô amaldiçoada, por que eu vou correr atrás de cura? E terceiro, havia mais de 800 anos, cercamente 800 anos, que ninguém era curado por lepra. A última vez que alguém foi curado por lepra foi Naamã. Foi há muito tempo. Ele falou: não, talvez outra pessoa, né? Mas não foi ele. Ele acreditou sim que poderia ter cura. Por isso que ele foi atrás de Jesus. Jesus era um homem que ele ouviu falar e já acreditou. Isso aí. Bom, e ele foi. Não sei quanto tempo ele ficou andando, mas ele foi. Não sei também quanto tempo que ele tinha lepra, mas eu sei que ele estava bem sofrendo, hein? Bem sofrido. Mas ele acreditou, isso é importante, viu? Que é adolescente. E aí ele foi até Jesus. Jesus estava lá fazendo alguma coisa. E aí ele chegou até Jesus. Primeiro ele ignorou todas as outras regras também. E uma regra importante que ele ignorou foi que não podia se aproximar perto de outras pessoas puras. E ele se aproximou logo de quem? De Jesus. Ele se agarrou nos pés de Jesus, né? Se dispôs de joelhos nos pés de Jesus e falou: Senhor, se tu quiseres, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar? O Senhor pode me curar? Nossa,
Jesus só quer que você fale isso, querido, porque Jesus sim, ele tem prazer, ele tem muita vontade de curar cada um de nós. Jesus ouvindo aquela prece, aquela oração, aquele pedido, Jesus ficou muito feliz. E Jesus também desobedeceu uma regra. No caso, aquela regra não podia tocar nas pessoas que tinham lepra, né? Porque senão era contagioso, né? Mas Jesus, ele abraçou o homem, ele tocou no homem e falou assim: eu quero que você seja curado, né? Que fique curado. E o homem, nossa, o homem ficou muito feliz. Ele sentiu sua pele novamente, sentiu seu coração batendo assim puro, sua pele ficou lisinha como uma de bebê. E ele ficou muito feliz. Quem não ficaria? Ser curado de uma doença terminal é como ser curado de câncer. É muito raro, mas Deus ainda abençoa muitas pessoas, amém? Amém. Bom, mas depois de ser curado, Jesus falou pro homem bem assim: vai, passa pelos sacerdotes, mas não fala que foi eu que te curei. Mas será que por que Jesus falou isso, hein, adolescente? Sabe por quê? Porque naquela época, os sacerdotes, né, os líderes do templo, não gostavam de jeito nenhum de Jesus. Eles não reconheciam que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias. Não reconheciam de jeito nenhum e não gostavam nem da fama de Jesus. Porque Jesus era muito famoso, muito como se fosse Elon Musk da vida. Era muito famoso Jesus. Só que aí, Jesus não queria que os sacerdotes sabiam que foi ele que curou o homem. Porque senão eles iam ficar com inveja, desconfiados. Talvez eles podiam ser desonestos com a verificação dali se o homem ainda tinha lepra. Porque eles poderiam implicar com o homem, porque foi Jesus que curou, né? Mas aí Jesus foi bem sábio, hein? Mas depois que ele passou pela verificação lá, deu tudo ok, ele contou para muitas pessoas da cidade. E sabe, Jesus, ele obedeceu uma regra. Não, Jesus obedeceu muitas regras, né? Mas nesse momento, ele também obedeceu uma regra. Ele também passou uma regra para Moisés, dizendo que as pessoas que eram curadas tinham que passar pela verificação com o sacerdote. Foi Jesus que passou essa regra para Moisés. E Jesus obedeceu, falando para também ir lá no sacerdote. Entendeu? Jesus, ele obedece as regras que ele passou para Moisés. Na época, né? Ele passou, né? Ele obedece às regras que ele impôs. Mas também tem muitas regras aqui que os líderes da época passaram, inventaram. Deixa eu te falar uma regra, uma lei que os líderes inventaram, que o homem inventou, né? No sábado, não podia cuspir no chão. Não podia caminhar certos km lá que eu esqueci. Não podia caminhar muito, tinha que caminhar só um pouquinho. Não podia levar nem um lenço no bolso. Cara, eu fico chocada, assim. Os homens criaram várias regras, várias leis em cima dos 10 mandamentos. Aí o sábado e outras leis ficaram muito repriminantes, como é que fala? Muito sufocantes, e as pessoas não gostavam muito. Nem os próprios líderes gostavam, mas eles que inventaram eles, né? Mas Jesus veio para cumprir a lei que ele mesmo colocou. E também aquelas leis, Jesus veio para mostrar que eles estavam bem errados, aquelas leis que o homem inventou. Mas voltando para a história. Jesus, ele ama curar a gente. E aquele homem se colocou nos pés de Jesus, ele falou: Senhor, se tu quiseres. Ele estava reconhecendo que o Senhor Jesus tem todo o poder do mundo. E só se ele quiser, que ele curaria ele. Só se Jesus quisesse, curaria ele. E Jesus, sim, como Jesus quis naquela época que o leproso fosse curado, Jesus também quer que nós somos curados todos os dias. Sabe por quê? Porque a lepra é como se fosse uma doença, né? É uma doença, mas o pecado é como se fosse a lepra. Porque aos poucos a gente somos consumidos pelo pecado. É ou não é? E se tiver alguma coisa interferindo na sua comunhão com Deus, se o pecado estiver interferindo na sua comunhão com Deus, é melhor a gente reconhecer logo isso, né? Anotar, pra gente poder se livrar disso. Porque a nossa comunhão com Deus deve ser mais pura possível. E pedir pra Deus pedir pra Deus para que a gente seja curado dessa doença do pecado, sabe? Porque a cada dia mais está lastrando a sociedade, a comunidade. E você, adolescente, Jesus quer te curar todos os dias, mas basta a gente ir atrás da cura, igual o homem leproso foi. Ele foi atrás da cura, mesmo ignorando várias regras daquela época. Ele foi atrás da cura e ele recebeu o milagre. Igual você, igual eu, também tenho que ir atrás da cura, que só está em Cristo Jesus.
Jesus é a fonte de poder maior que existe. Poder do bem. E Jesus te ama, querido adolescente. Ele quer te ver bem. Ele quer fazer inúmeros milagres na sua vida. Inúmeras bênçãos Ele quer derramar, mas basta você pedir. E é isso. Jesus te ama muito. E se você gostou desse tipo de conteúdo, resumindo a lição, já deixa o seu comentário falando que gostou, deixa o like, se inscreve no canal, TV Passatempo. Jesus te ama muito, querido adolescente, querido jovem, não sei que tá assistindo, mas é pra todo mundo, né? Jesus te ama muito. Vamos orar, viu? Posição para a oração. Querido Jesus, muito pela vida, pela saúde, Senhor, que você possa abençoar esse jovem, adolescente, essa pessoa que está vendo esse vídeo. Que você possa estar abençoando muito ela e que se ela pedir pelo milagre, pedir por uma bênção, que o Senhor possa dar com muito carinho, Senhor. Que eu sei que o Senhor sempre dá. Nos abençoe e nos livre tudo mal. Em nome de Jesus, amém. Amém? Jesus te ama e que Deus te abençoe. Não se esquece de continuar compartilhando o Evangelho para todos os seus amigos, porque assim você vai estar contribuindo para a salvação de outras pessoas e assim Jesus está voltando ainda mais rápido. Amém? Tchau, fica com Deus.